Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu venho à tua presença e peço toda a graça agora, Espírito Santo, que me é necessária para que eu possa ministrar a tua vontade nesta noite. Sim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade mais uma vez, de poder falar, Pai querido, do teu Evangelho, e transmitir a mensagem, Pai querido, do seu coração, esta noite, Pai, aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, Pai, concede toda a graça agora que me é necessária, porque eu reconheço que sem a sua presença, eu não posso coisa alguma, Senhor, até mesmo pregar o teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, nós, como tua igreja que estamos, nós vamos, Pai querido, sim concordar que toda palavra nesse momento que descer em meus lábios, entenderemos que é sua vontade, Senhor, e te agradecemos por isso. No nome de Jesus, se você concorda, diga amém aí na sua casa. Estamos embaixo, então, de uma concordância, amém? Tudo aquilo que, de maneira inspirada nesse momento, o Espírito Santo trazer é a vontade do Senhor, amém, querido? Então, o Salmo 6, 1, versículo 6, diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E nós estamos vivendo tempos, né, de muitas decisões, tem muita gente precisando decidir, tem muita gente que está precisando tomar uma decisão, entendeu? Me faz lembrar uma vez, eu acho que eu preguei isso, essa expressão que me veio de um pensamento, e eu acho que eu ministrei sobre ela há alguns anos atrás, aí, que dizia, né, o tema, até virou tema de mensagem, né, pior do que uma decisão mal tomada é não tomar decisão nenhuma. Consegue entender? Então, pior do que você tentar, e, enfim, sair da inércia, e ainda assim, puxa, acertar meio o caminho, ou não ter um êxito 100%, mas aquilo te tirou desse estado de estagnação, né, parado, de inércia, é melhor você tentar achar o caminho certo, ainda que no meio desse percurso você cometa alguns erros, do que você não tomar decisão nenhuma e ficar estagnado, parado, inerte. Então esse texto, esse versículo, chamou muito a minha atenção, porque Deus está falando que Ele conhece o caminho, o andar de um justo. E Ele está afirmando, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, decisões mal tomadas, irmãos, provocam destruições, prejuízos. E é isso que eu quero, nessa noite, partilhar com você, sobre o que o Espírito Santo tocava no meu coração. Você já parou para pensar que a frustração constante pode ser Deus tentando te acordar? Você já parou para pensar nisso? Às vezes, não é azar, nem ataque espiritual. Escute isso. É Deus perguntando: onde foi que você me deixou de lado? Olha que forte isso, irmão. Eu vou repetir para você. Você já parou para pensar que a frustração que você está sentindo, constante, né? Puxa, nada dá certo, estou tentando de tudo, nada dá certo. Entendeu? Pode ser Deus resistindo a você, porque não é o caminho que Ele espera. Você está achando que Deus está com você nessa direção. E na verdade você deixou Deus aí, já faz alguns quilômetros, Ele está parado em algum lugar esperando você. Aonde você foi? Aonde você está indo? Porque você começou a decidir as coisas por impaciência. E toda voz que chegou à sua mente, você tomou aquilo como voz de Deus, porque Ele é conveniente. Porque é ruim, né, irmão? Ter que parar quando eu estou com vontade de andar. É ruim ter que obedecer a Deus quando Ele fala, espera. Quando na verdade eu não estou a fim de esperar, eu estou a fim de agir. E Deus está falando, mas é para esperar. Me faz lembrar do deserto, né? Quando Deus conduzindo o seu povo, havia uma nuvem que os protegia do sol escaldante. Então quando aquela nuvem parava, não adianta você querer ir para frente da nuvem. Tu vai se queimar, né?
E havia uma coluna de fogo à noite, que os aquecia do frio. Quando aquela coluna parava, se estavam andando de noite, meu querido, não passa para frente da coluna não, que tu vai morrer congelado. Eles tinham que parar. Entendeu? Não cabia aquele povo no deserto dizer, poxa Deus, não dá para ir mais um pouquinho, a gente aguenta andar. Não, eu vou parar aqui, eu decidi parar aqui. E vocês têm que parar. Vocês não têm que avançar. Então, será que você não está tentando fazer coisas e Deus, por meio de tudo isso que dá errado, não está tentando chamar a sua atenção para assim, ei, o que você está fazendo? Entendeu? Achando que eu estou aí. Olha que interessante, porque às vezes não é azar, né? E nem ataque espiritual. Essa mania de que tudo é o demônio, é uma inveja, é alguma coisa, e na verdade, às vezes é o próprio Deus. Resistindo a tudo, não respondendo com bênçãos a nada, e perguntando para você assim, onde foi que você me deixou, meu filho? Onde você está indo? Entendeu? E você não entende isso como um Deus te reprovando, falando, onde você está indo? Aonde você me deixou de lado? Que ponto da sua vida você parou de me ouvir? E está tentando, ou seja, aí sim, né? Lançando-se a sua própria sorte, porque a direção dada você já nem obedece mais. Não há Deus e não há pastor que consiga te pastorear, porque você não ouve mais ninguém. Agora Deus mora no meu coração, fala comigo mesmo, e é uma, entendeu? Uma luta constante na sua vida. Precisa parar. Será que Deus está com isso, tentando dizer para você? Aonde você me deixou? A que ponto desse nosso relacionamento você me abandonou? Porque eu estou parado lá atrás. Você está andando sozinho, achando que eu estou com você. E eu não estou com você. Pedindo coisas para mim que eu não estou fazendo. Por quê? Porque não vai ser do seu jeito. Não vai ser como você quer. Eu vou abençoar. O resultado final que você me pediu, eu vou até te atender. Mas a condução desse caminho, quem vai guiar seus passos sou eu. E aí você não entendeu isso. Porque é assim, falava ontem no culto do eleitoral. Nós, quando recebemos por meio de promessas, né? E Deus usa alguém, se levanta, né? E nós acreditamos, porque Deus faz isso, né? Nas coisas, né? Desta terra, necessidades, precisões, né? Respostas, direções. E Deus levanta alguém ali, a gente está e usa nossos irmãos, que tem a graça e os dons que Deus deu, e fala conosco por meio dessas vidas, né? E aquilo vem com uma resposta de aprovação de algo que estávamos orando. Só que quando ela vem, como eu falava no litoral, a gente olha o resultado, a bênção, o carro, a casa, a porta aberta, o emprego, a cura. Então a gente olha lá o final do que pedimos, o resultado. E nos esquecemos da jornada, o processo até chegar ali, até Deus cumprir aquela promessa. E a gente começa a tropeçar com a nossa desobediência justamente no meio desse processo. Porque a gente esquece que está no livro dos sábios dizendo, olha, muitos são os planos dos homens, porém os passos quem conduz é Deus. Entendeu? Então nessa relação entre pedir e receber, você precisa entender que essa jornada até te conduzir ao resultado, ela não é sua. Os seus passos quem vai guiar é o Senhor. Ele vai te levar ao resultado final que você espera. Mas não pelo caminho que você vai decidir. É o caminho que Ele vai decidir. Então, eu louvo a Deus. Agora, eu quero falar sobre Ageu, porque, olha que interessante, no livro de Ageu, Deus usa o profeta Ageu para o quê? Despertar o povo. É um povo que está saindo do cativeiro, né, da Babilônia, né, findando lá os 70 anos, e eles começam cada um a olhar para a sua própria vida, seus próprios interesses, entendeu? E Deus então levanta o profeta Ageu como resposta a esse povo, entendeu? Talvez esse povo devia estar lá, não sei o que está acontecendo, porque diz o texto que eles plantavam muito, mas colher pouco. Eles iam extrair o vinho das uvas, esperavam 50 litros e esperavam 100 e tinham 50 litros. Né?
Eles guardavam até o resultado, o dinheiro, mas parecia que estava num saco furado. Aquele dinheiro não sobrava, não dava para nada. Não está te parecendo algo meio dos nossos dias aí na vida de alguns? Rapaz, eu trabalho, e parece que o dinheiro, rapaz, quando eu penso que eu guardei, sumiu. Eu luto por um resultado, mas na verdade vem até um resultado, mas não o resultado que eu espero. E assim então Deus levanta o profeta Ageu. E o que me traz a esse momento é Ageu 1,7, quando o Senhor diz: agora sim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram. Isso me chama a atenção. Ou seja, decisões. Porque eles julgavam que não era tempo de reconstruir o templo. Mas Deus falou assim, é tempo. Estava todo mundo reconstruindo a sua própria vida, suas casas, os seus interesses, né? E é normal, não que não tenha que ter. Porém, a prioridade tem que ser primeiro a casa de Deus. Deus. Primeiro, meu relacionamento, meu altar, a minha vida com Deus. É por ali que eu preciso começar a organizar minha vida. E não pelas coisas exteriores. E tem muita gente fazendo isso. Erraram, reconhecem que erraram, entendeu? Mas estão correndo atrás de prejuízo das coisas. Ou seja, tentando reparar as coisas. Quando primeiro tem que ser reparado o altar, sua vida, seu relacionamento com Deus, o seu pedido de perdão, o seu arrependimento. É dali que tudo começa, irmão. Esse é o primeiro passo. Por isso que começou o culto e Deus falando sobre esse relacionamento. Pessoas que têm tirado a prioridade que é Deus e priorizado o happy hour. Porque Ele me libertou e livre sou. Entendeu? Não, você foi comprado por um sangue precioso. Por alguém que assumiu uma culpa que não é dele. Sua, minha. Herdamos isso por meio do primeiro homem, Adão. Que está sobre todos nós. Estava, né, sobre todos nós. Então Jesus veio e pagou o preço naquela cruz. E nós reconhecemos esse preço com gratidão no nosso coração. Entregamos a nossa vida, nos arrependendo de todos os nossos pecados. E começamos então a trilhar esse novo e bíblico caminho que é Jesus Cristo, que nos conduz ao Pai, ao Deus Pai, ao Todo-Poderoso. Ninguém venha a Ele, como Ele diz, ninguém venha, meu Pai, se não passar por mim, Jesus. Ele é o caminho. Então estamos trilhando aonde? No caminho. Qual é o caminho? O caminho é Jesus. Por meio dele, nos conduzimos até o Senhor. Mas quem vai conduzir os passos? O Senhor. Então não tente organizar a sua vida com as suas decisões nas coisas. Eu sei que, pastor, mas tem coisa que ruge, né? Eu preciso, sim, eu concordo. É verdade. Entendeu? Mas é um equívoco meu e seu, nosso. Queremos ir ajustando a nossa vida com Deus, entendeu? Mediante a organização da nossa vida terrena, coisas. Não, irmão, para tudo. Já está tudo num tropeço, meu querido. Esperar um pouquinho mais, um pouquinho menos, que te importa. Para tudo. Começa pelo caminho correto. A primeira restauração. Minha vida com Deus. Não é? Retornar para um aprisco, para um corpo. Pedir perdão a Deus. Pedir perdão às pessoas. Entendeu? Ser recebido pelos irmãos. Receber as orações da igreja por meio do pastor e dos irmãos do corpo. Né? Ou seja, você está sendo reconectado novamente ao corpo, entendeu? De Cristo. Ser nutrido, entendeu? Como todos os outros são. E Jesus passa a governar agora, por meio desse corpo, também a sua vida. Aí sim, aí tudo vai se ajustando. Deus confronta prioridades invertidas. Você sabia disso? Deus confronta. A prioridade está invertida. Entendeu? Em vez de eu me ajustar, entendeu? E me consertar primeiro com Deus, entendeu? E me conectar por meio de um corpo, igreja, a este corpo de Cristo, entendeu? E ser nutrido como todos os meus irmãos, juntos, né? Por meio do cabeça que é Jesus, e ser conduzido
né? Por meio do Espírito Santo. Não, eu vou para uma outra, eu priorizo primeiro as coisas. E Deus confronta essas prioridades invertidas. Olha só, no versículo 2 de Ageu 1 diz assim: o povo dizia, ainda não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Então estava todo mundo, o quê? Reconstruindo a sua vida, porque acabaram de sair do cativeiro, mas a casa do Senhor estava lá abandonada. O relacionamento está abandonado. O altar que é você está abandonado. Entendeu? E você correndo atrás de coisas, muitas outras coisas não, que você não possa e não deva fazer. Mas começa pela prioridade correta. Peraí, primeiro é minha vida com Deus. Na verdade eu estava afastado. Na verdade eu estava cometendo um monte de erro, um monte de pecado. Então peraí, vamos começar primeiro por mim. Vamos começar primeiro ajustando a minha própria vida. Entendeu? Depois tentando arrumar um emprego. Depois tentando arrumar o meu casamento, depois tentando arrumar um carro, depois tentando arrumar uma bênção. Peraí, vamos nos tornar primeiro um altar, entendeu? Limpo, né? Lavado, onde o fogo desce, a presença vem, né? Que você foi chamado, né? Para se tornar um templo do Espírito Santo. E como é que ele vai habitar? Se o templo que é você, para uma habitação, morada do Espírito Santo, está todo desajustado, desorganizado, bagunçado. Como é que ele vai habitar? Como é que ele vai se comunicar? Então tem que ajustar essa prioridade. Então o povo lá também dizia, ó, ainda não é tempo não de reconstruir ali a igreja. Mas vamos entendeu? Então, Deus então desperta. Eles estavam mais preocupados com suas casas luxuosas do que com o templo em ruínas. Você vê isso no versículo 4. E lá traz isso, suas casas luxuosas. Ou seja, os desejos, entendeu? De cada um. Anseios. O melhor para si. Entendeu? Primeiro eu, depois eu vejo lá a casa de Deus. Primeiro eu, o que sobrar eu, quem sabe, dou lá na casa de Deus. Não, irmãos, não se trata de dinheiro. Eu sei que está cheio de tanto corte aí sobre esse assunto, entendeu? Por causa de tanto escândalo aí. E essas pessoas não estão pensando, entendeu? Peraí. Tá certo, tá cheio de erros, mas a atitude, nós não podemos banalizar o princípio. É um princípio também. E ele não foi abolido. É um grande equívoco. Né? Então, assim, estou preocupado com a minha vida e o que sobrar de mim, eu entrego para a igreja. Aí, o quanto de gente que está fora do propósito, tem chamado, o Espírito Santo deu dom, mas está fora da igreja, fora do corpo. Entendeu? Ah, mas eu não vou na igreja, eu estou triste. Tá, você recebeu um dom, e esse dom um dia será cobrado da sua vida. Deus vai te cobrar. Porque ele não deu um dom para você ficar dentro da sua casa, ele enxobre, deu um dom para a edificação da igreja, do corpo da igreja. Você tem que ser útil, e esse dom só é útil na igreja. Não quer dizer que ele não possa ser utilizado em qualquer outro lugar. Mas a função de você que recebeu um dom é estar lá para edificar o corpo de Cristo por meio da dádiva que ele te deu, por meio deste dom, edificando os seus irmãos. A igreja, ele vai cobrar. Então estavam todos o quê? Preocupados com a sua própria vida. Não, nós julgamos que não é tempo. Quando o conforto toma o lugar da obediência, a estagnação espiritual é inevitável. Tem muita gente que está confortável. Tem gente, irmãos, que enquanto estava na luta, entendeu? Da prova, estava dentro da igreja. Recebeu a bênção, entendeu? Achou lá, entendeu? Algum adjetivo, entendeu? Que não o agradasse. Jogou naquela conta de maneira astuta. Ah, eu não sei, não saí. Orei lá na minha casa e alguma voz doida falou para mim que é tempo. Ele chamou aquela voz de Deus. É tempo de eu sair. Ele saiu. Entendeu? De maneira astuta. Entendeu? Ô, cara, tu foi abençoado. A igreja te acolheu. Pessoas oraram. Palavras vindas do Espírito Santo ao pastor que lá estava foi liberada sobre as suas vidas. A sua vida só melhorou quando você chegou naquele local. Porque você por você estava clamando a Deus há muito tempo e Deus nem te ouvia. Aí quando você obedeceu e voltou a frequentar o corpo, a igreja, e se permitiu ser ministrado,
Entendeu? A misericórdia de Deus e a graça tocou em você. Então não seja ingrato com o local que te abençoou, com as pessoas que foram usadas sim, como um instrumento de Deus para a sua vida. E por meio dessas pessoas, a sua vida foi alcançada pelo poder de Deus. Mas por meio do instrumento, da oração de alguém, porque a sua vida não estava sendo mais nem ouvida. Então, em nome do Senhor Jesus, quando o conforto toma o lugar da obediência, escute isso, a estagnação espiritual é inevitável. Deus não aceita ser segundo plano. Aprenda isso. Deus não aceita ser segundo plano na sua vida. Não tem essa. Deus é amor. Para com essa balela. Ele é amor. Entendeu? Mas Ele quer ser o primeiro plano na sua vida. Não o segundo. Ele tem que ser o plano A. Ele nunca vai ser plano B. E tem muita gente tratando a presença como plano B. Por isso que nada dá certo. Você tem que ajustar a sua prioridade. Deus sempre é plano A na minha vida. Você só respira porque Ele permite. Você só veio a esse mundo porque Ele permitiu. Você só nasceu, entendeu? Porque Ele deixou. Consegue entender isso no nome de Jesus? Consegue ser grato? Então seja mais grato ao Senhor. Seja grato às pessoas que Ele coloca no seu caminho para te ajudar. Entendeu? Seja grato a instrumentos que Deus colocou e te levou até esses instrumentos poderosos na mão dele, e por meio desses instrumentos é que a sua vida modificou. Porque se você puxar na memória, você por você clamando, nada acontecia. Tenha humildade. Entendeu? Tenha humildade. Deus não aceita, aprenda, ser segundo plano. Deus não aceita ser abaixo da sua esposa. Deus não aceita ser abaixo do seu esposo. Deus não aceita ser abaixo do seu lindo filho, o bebê, que você, meu Deus, mata e morra por ele. Que legal. Continue assim, amando seu filho. Mas Ele não aceita ser abaixo do seu filho. É por isso que Ele diz claramente, entendeu? Que veio da boca do amor. Se você amar mais seu pai, sua mãe, seus filhos, seu parente do que eu, você não é digno de ter a minha presença. Não tem essa, que Deus é amor. Ou você vive pelos princípios dele, ou você vive sem ele, achando que está com ele. Esperto. Deus expõe o vazio de uma vida sem ele no centro. Deus expõe. Deus não expõe ninguém. Ele expõe, ele mostra. Ele já disse, olha, sem mim, vocês não podem nada. Nós que o encontramos, nós que o reconhecemos, nós que pela sua infinita misericórdia tivemos nossos olhos abertos, nosso entendimento aberto, e encontramos a salvação Cristo. Nós encontramos Ele. Ele nos permitiu, entendeu, que o achássemos por meio do seu amor, através da vida de alguém, da pregação do Evangelho. No Jesus te ama, aquilo foi diferente para nós. Então, nossos olhos foram abertos, o entendimento fomos abertos, e nós conseguimos ouvir a voz do nosso mestre na vida de alguém. Ele expõe, irmão. Olha o que ele fala no versículo 6 de Ageu. Ele diz, olha só, vocês semeiam muito e colhem pouco. Ele está expondo eles. Vestem-se, mas não se aquecem. Recebem salário, mas colocam numa bolsa furada. Deus está expondo para aquela geração, por meio de Ageu, entendeu? Todo o fracasso deles. Entendeu? E eles achando, Deus fala assim, olha, e tudo isso, deixa eu trazer uma novidade para vocês. Não são pragas, não são macumbas,
não são demônios, não são batalhas espirituais, não são maldição hereditária. Ó, tudo isso sou eu. Eu é que estou fazendo isso para vocês. Porque, Senhor, o que fizemos? Vocês tiraram a minha presença da prioridade. Eu passei a ser um plano B. E vocês querendo que eu trate o plano de vocês como plano A. Não é assim. E nós vamos ver um texto maravilhoso. Não é assim. Não é porque Deus é amor. Entendeu, meu filho? E que Ele tolera tudo, porque Ele te ama e fica engolindo um monte de sapo que você fica dando para Ele engolir toda hora, porque Ele é amor. Para, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. No contexto e no cenário da salvação, ô filho, você não era o mais importante. Às vezes é duro de nós ouvir, mas é bom para acordar. Entendeu? A história lá, a menina dos olhos de negro, tudo é legal. Né? Mas no cenário salvação, não diz que Ele amou o homem, Ele amou o mundo de tal maneira. O mundo que eu amei toda a minha criação, a terra, as árvores, animais, tudo. Então Jesus não se entregou naquela cruz, bonitinho, por você. Foi por tudo. Nós estamos dentro desse contexto. Tanto é que lá no milênio, a Nova Jerusalém desce e Ele vai renovar todas as coisas nessa terra mesmo, que é dele. Consegue entender? Então nós temos o nosso grau de importância, mas eu e você não somos um todo. Consegue entender? Então você precisa despertar com isso no nome do Senhor Jesus. O povo vivia na correria, mas nada se completava. Tentando de tudo. Não está lembrando aí algum momento da sua vida? Tudo era esforço, mas sem plenitude. Quando Deus não é o centro, não há plenitude. Falamos isso ontem no culto de Caraguá. Ou seja, ser pleno, a plenitude. Satisfeito. Entendeu? Para tudo em minha vida, eu olho e vejo Deus. Sei que estou ali agora passando por um momento ou outro de uma aflição. Entendeu? Mas eu vou vencer porque Ele venceu. Eu sigo os passos do meu mestre. Eu já tenho as pegadas da vitória. É Cristo. Entendeu? Mas eu sou pleno. Eu sou satisfeito. Deus providencia tudo para mim. Tudo, irmãos. Apenas esse tudo não chega a hora que eu quero. Mas como Ele quer. Mas Ele não me deixa sem respostas. Eu clamo e como no primeiro homem, na viração da tarde, da noite, eu posso escutar a sua voz. Dizendo, estou com você, não tema, continue, não se preocupe, nisso você não terá que pelejar, eu estou pelejando por você, descanse, fique em paz, eu sou o seu Deus. Consegue entender? Então nós somos pleno. Por quê? Porque nós priorizamos Ele. Ele é a minha prioridade. E eu não admito nada que venha interferir essa minha relação. Nada. Nada há entre eu e Deus. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu filho, nem meu marido. Nada. Eu amo todos. Porém, nessa relação entre eu e Deus não cabe ninguém. Ele é a minha prioridade. Porque é assim que Ele deseja ser tratado. Diga glória a Deus aí. Na sua casa. Deus chama ao arrependimento e a ação imediata. Olha que interessante. No versículo 11 e 13, diz então, quando eles entenderam, Deus dá instrução e fala, olha, eles disseram, subam ao monte, tragam madeira e reconstruam o templo, no versículo 8. E no 13 Deus se compromete. Estou com vocês, diz o Senhor. Mas aonde que Deus está? No meu propósito, não no seu. Deus não está com você no seu propósito. Deus está com você no propósito dele. Esse é o problema de muita gente. Por isso que, no começo dessa mensagem, Deus está lá perguntando, em que altura do caminho você me abandonou, filho? Porque eu estou parado lá atrás, né? Você seguiu andando aí, cara, você está batendo cabeça. Não, mas Deus está comigo. Ele não está com você. Se ele estivesse com você, você estava batendo cabeça.
Entendeu? Você está batendo cabeça há muito tempo porque Deus não está com você. O que está sobre você é a misericórdia de Deus e uma expectativa de que você acorda, se arrependa e volte a obedecê-lo, e volte a esperá-lo, e volte a esperar as suas instruções, e volte a colocá-lo como uma prioridade, e não permita que ninguém e mais nada venha estar entre você e Deus nessa relação. Consegue entender isso? Diga um graças a Deus aí. Ele está com você. Então Deus chama ao arrependimento e uma ação imediata. Tem pessoas que Deus então mostra o erro e elas ficam protelando e corrigindo o caminho. Entendeu? Abusando da paciência e da misericórdia de Deus. Mas Ele me entende, porque Deus me entende. Entendeu? Vai vir me reclamando e pedindo oração, entendeu? Para os outros do processo. Então para de pedir oração. Porque nada vai mudar, porque você não mudou. Quando ele fala, olha, subam ao monte. Eu não quero saber da casa de vocês, dos planos de vocês e dos projetos de vocês agora. Vocês me tiraram do lugar onde não poderiam me tirar. O que é, Senhor? A prioridade sou eu. Como é que era montado lá, entendeu? Nas tribos de Israel. Você já viu como é que era? Então, quando Deus escolhe a tribo de Levi, ela não está lá fora do arraial, não, filho, uma quina, no pé do morro. Não. A tribo de Levi, entendeu? Que foi escolhida por Deus para cuidar das coisas do Senhor, entendeu? Todas elas ficavam no centro. E as demais tribos em volta. Consegue entender? Por que será? Por que tinha essa dinâmica, essa geografia de montagem? Já é para mostrar que Deus é o centro. Deus é a prioridade. Entendeu isso? E desse centro, dessa prioridade, emergia a bênção sobre todas as coisas e todas as outras tribos. Você tirou Deus do centro da sua vida. Entendeu? E Ele deve estar em alguma quina aí da sua vida. E as coisas começaram a tomar o centro da sua vida. E aí você está aí. Não, estou lutando, estou na batalha. Toma aí, é assim mesmo, no mundo tereis aflições. Você está tão cauterizado com isso, você até se acostumou. Entendeu? Se acostumou. Entendeu? Você espera guardar dinheiro, não sobra nada. Você projeta coisas para não alcançar muito, não alcança nada quase. É pouquinho quando vem. Entendeu? E você, irmão, vamos orar por mim, irmão, vamos no monte, irmão, vamos jejuar. Ô, meu irmão, isso não se resolve com jejum, com oração, isso se resolve com obediência. Está lá orando e continua no caminho errado. Está lá jejuando e continua no caminho errado. E Deus, olha aí, é o demônio. E vamos. É o ano inteiro demônio, nada muda. Mas que demônio é esse que já venceu? A Bíblia diz que sobre ele Jesus triunfou, expôs as obras de Satanás, e sobre ele triunfa plenamente. Que Cristo é esse que você está servindo? Que negócio é esse, meu irmão? Como é que você consegue dizer, mas ele habita dentro de mim, o Espírito Santo? Rapaz, acorda! Você já está andando há muito tempo, entendeu? Se lançando você mesmo a sua própria sorte, nem ele está aí. Você já perdeu ele no caminho há muito tempo. Pastor, o que está aqui? A misericórdia, porque ele te ama. E nessa noite, talvez por meio dessa mensagem, está tentando vir, desperta. Estou te respondendo nessa noite. O porquê nada está dando certo, está fluindo. Entendeu? A prioridade não é conquistar os seus negócios. A prioridade não é conquistar o seu carrão. A prioridade não é conquistar a sua casona. A prioridade não é conquistar a sua viagem bonita. A prioridade não é seus filhos. A prioridade é seu bem-estar. A prioridade é o Senhor. Ele é o centro. Todas essas coisas são importantes, mas não são a prioridade. O que você pode dar, meu querido, se amanhã a morte te pedir? O que você dará? Quem é você? O que você pode fazer por você mesmo? Se ele não te abençoar, se ele não realizar, que portas você pode acessar se ele não abrir? Consegue entender isso? Que coisas você pode encontrar se ele não se deixar ser encontrado nessas coisas? É falta de sabedoria. Ou você já está sendo ocupado por espíritos de rebeldia. Você não quer ouvir mais nada. Entendeu? Você se tornou o Deus de si mesmo. Você se tornou o pastor de si mesmo. Entendeu? Só que você não percebeu. Quanto tempo você está nisso, meu filho? Cara, eu já estou aí quase um ano, sofrendo. Entendeu?
Mas Deus falou comigo. Mas ele só fala e não muda, não? Que Deusinho, mequetrefe, ele está falando com você, vai? Fala, mas não muda nada. Não pode ser Deus. É algum solonguinho da sua cabeça e você acha que é o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo não vai te direcionar, meu irmão, para andar confrontando o que ele inspirou homens para escrever. Aprenda isso no nome de Jesus. O Espírito Santo não vai soprar coisas de maneira audível, entendeu? Tá? Ou inspirações que vêm dentro do nosso espírito, da nossa alma. E essas direções vêm, mas quando a gente olha para a palavra, cara, eu estou me chocando, está tudo ao contrário. Não é o Espírito Santo, é o Espírito de engano. E você não acorda dessa vidinha. Para com isso. Para de ser rebelde. Deus não apenas repreende, mas caminha com quem decide mudar. Ele quer ser honrado. Escute isso. Deus quer ser honrado. Aprenda isso na sua vida. Deus quer. Ele é digno. Ele é merecedor disso. Consegue entender? Então ele quer. Ele não só apenas te repreende. Alguns hoje estão sendo repreendidos. Mas ele caminha com aqueles que querem mudar. Por isso que ele diz, olha, subam ao monte e tragam madeira e reconstruam o templo, no versículo 8. Mas no 13 ele termina dizendo, estou com vocês. Da onde? Se vocês me obedecerem. Nesse caminho que eu mandei. Então eu me faço presente porque eu mandei. Lembra que o Senhor, ele provê tudo, entendeu? Para o bem daqueles que amam e foram chamados segundo o propósito é dele, é o seu. Entendeu? Nós não somos impedidos de pedir nada ao Senhor. Mas o que pedimos a Ele não pode tomar no nosso coração o lugar de quem Ele é. Ele é a minha prioridade. Não é o que Ele me dá. Não é o que Ele faz. Não é o que Ele pode fazer. Você entendeu? Não. Quando eu fico triste porque Ele não me respondeu, então Ele nunca foi o centro da sua vida. O centro da sua vida não era Deus. O centro da sua vida é o resultado que Deus pode te dar. Isso precisa mudar. Isso não é relacionamento de filho e pai. Consegue entender? Traz Deus para o centro. Ele disse, eu bem sei, os pagãos lutam dia e noite por causa de muitas coisas. E eu sei que vocês precisam também. Eu vou dar. Eu vou conceder. Mas busca o quê? Primeiro o reino. O reino o que é? O centro, a vontade de Deus. Deus. Essas coisas eu faço chegar na sua mão. Um bom carro, uma boa casa, um desejo. Por que ele não vai conceder? Ele diz que nós, carnais, humanos, quando nossos filhos pedem coisas, nós não damos pedra e nem serpente. Mesmo a gente sendo mal, a gente dá coisa boa para o nosso filho, porque é o filho, é o nosso filho, nós amamos. Ele diz, quanto mais o Pai, Jesus está falando, quanto mais nosso seu Pai Celestial, Ele dará bênçãos, bem, o Espírito Santo, a quem o pedir. Ou seja, Ele vai dar coisas boas a você. Mas isso não pode ser a prioridade. A prioridade é o centro da vontade de Deus na minha vida. O Senhor é a prioridade. Ele quer ser honrado. E quando é, tudo começa a se alinhar. Quando Deus volta para o centro da sua vida e você começa a honrá-lo como ele merece ser honrado, ou seja, dando a ele a prioridade, tirando ele do plano B e colocando ele no plano A. Não, o plano A é Deus. E o plano B é todas as demais coisas. Aí tudo começa a ser porque você deu a ele o lugar de destaque na sua vida. Você deu a ele o lugar de honra. Entre minha esposa, primeiro vem Deus. Entre meu esposo, primeiro vem meu Deus. Entre meus filhos, primeiro vem meu Deus. Consegue entender? Então isso é dar a ele o quê? A honra da sua vida. A honra e a gratidão da sua própria existência. Então tudo também, que são as coisas, e que ele sabe que você deseja, precisa ou quer, ele faz chegar até você. Porque ele se comprometeu com isso. Você está me dando o lugar de honra na sua vida. Eu também vou honrar você. Olha que interessante, como é muito sério isso. Na vida de Eli, lá em 1 Samuel 2, entendeu? Do versículo 30, a parte B, entendeu? Mas ele diz assim, lá em 1 Samuel 2,30, ele fala, olha,
eu prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral, que ministrariam diante de mim para sempre. Ou seja, Deus prometeu isso. Eu prometi que vocês para sempre estariam ministrando diante de mim. Eli, depois sucessor, filhos, e assim eu sempre escolheria alguém que vem da sua linhagem para sempre estarem diante de mim como sacerdote. Ele prometeu. Aí ele fala assim: contudo, agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Porque Eli via os erros dos filhos e não os repreendia. Consegue entender? Então Eli trocou a prioridade, tirou Deus do centro e passou a tolerar coisas que não poderia mais tolerar em relação a Deus. Consegue entender isso? Sabe aquela coisa? Ai meu Deus, o meu bebê, né? Eu fico até às vezes pensando, né? A criança está lá, tem 6 anos, 7 anos, sei lá, entendeu? Aí você pergunta assim: pô, que benção, não vem no culto, porque você acredita? Você acredita que o Zezinho não quis ir para o culto ontem, pastor? Eu não fui. Quer dizer, você olha assim, uma mãe ou um pai é dominado por uma criança de 5 anos, 7 anos. Quem disse que ela tem idade para decidir alguma coisa? Inverter os valores. De vez de você estar dizendo para o seu pequenino: nós vamos na casa do Papai do Céu. Hoje é dia de adorarmos o Papai do Céu. E vamos à casa do Papai do Céu. E olha, trata de obedecer a tia da saúde. Porque se eu souber que você está, entendeu, metendo terror lá, você pode ter certeza que quando vai chegar em casa eu vou meter o terror com você. Porque a Bíblia também traz um texto para isso. O livro do sábio diz: a criança dada a si mesmo é a vergonha do pai e mãe, não. Sabe aquela historinha? Mas ele não entende, pastor. Tadinho dele. Né? Fica tranquilo. Entendeu? Torce pra, né, tudo dar certo. Porque se não der, que a gente pega de mãe, pai, por aí. Nossa, pastor, meu filho, não sei o que aconteceu. Ora por ele. Mas será que lá atrás não foi excesso, não? De si mesmo para ele? Aí, entendeu? A culpa é o filho do vizinho, é a má companhia. Então, na verdade, talvez a culpa foi você. Não foi pai, não foi mãe no momento que deveria ser lá atrás. Ou seja, plantando uma base boa. Consegue entender? Para que ele não se desvie do caminho depois. Então é momento de reflexão. Amém? Aí ele vem dizendo assim: olha, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram. Palavras do Senhor, querido. Mas aqueles que me desprezam também serão tratados com desprezo. Por quê? Por Deus. Você está desprezando o Senhor? Achando que a cruz o poupa dessa hora, porque a lei, querido, se trata de lei, se trata de intimidade. Nem você gosta, entendeu? De ser desprezado por pessoas. Aí, o que tem de gente que sai da igreja para os outros? Não gostei do que fez para mim, vou sair. Saiu. E por que você fica fazendo isso com Deus? Achando que ele tolera porque te ama? Desperta, ó, o que dorme há muito tempo, meu amigo. Eli tinha uma promessa para sempre. Quem disse que Deus não muda a promessa? O que Deus promete acorda, bebê. Entendeu? Você já deixou a salinha infantil da igreja há muito tempo. Você já está nos atos, já não está aprendendo. Quem disse que ele não muda? Quem disse que ele não volta atrás? Onde você aprendeu isso? Não, Deus não é homem para que minta. Você não entendeu o contexto desse texto ali não, de Samuel. Samuel estava dizendo ali para Saul: Saul, assim como Deus um dia prometeu que te colocaria como rei de Israel, ele hoje está dizendo que vai rasgar o seu reinado, ele não vai voltar atrás. Ou seja, ele não é homem para que minta, nem filho que se arrependa. Como ele prometeu, e você foi rei, hoje ele está dizendo para mim que hoje rasga o seu reinado, e ele não vai voltar atrás do mesmo jeito. Esse é o contexto dessa história. Você pega o textinho e fica aí, repetindo isso aí.
Entendeu? Às vezes ele já desistiu de muito projeto que ele tentou fazer com você há muito tempo. E você está achando aí que a promessa está de pé. Tu vai morrer e não vai cumprir. Por quê? Vai ver que você desagradou ele, igual Saul. Consegue entender? Vamos ser um crente mais maduro? Vamos crescer, meu filho, na fé? Já é tempo de sair da salinha. Entendeu? Kids da igreja. Está na hora de começar a sentar no átrio lá e ouvir com maturidade. Entendeu? Como ele falou para Jó. Ô Jó, se coloca como homem. E depois ele disse, ô Jó, agora se coloca como um varão. Quero falar com você. Tem muita gente, entendeu? Que vai para dentro da igreja e continua ainda, entendeu? Como um kids. Um bebê. Não pode falar assim comigo. Não falar assim, eu não vou mais. Se não sei o quê. Ô meu filho, se coloca como homem. Vira um para ouvir. Isso, agora vira um varão para ouvir. Entendeu, meu filho? Já deu já esse tempo de meninice. Esse blá 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 aí. Quem precisa é você. Você que está precisando. Para de questionar a mensageiro. Ele só estava cumprindo o dever dele. Se a mensagem foi dura para você, rapaz, dá glória a Deus. Aí dá amor de Deus para você. Que o dia que você sabendo, com a sua consciência, o tanto de pecado que você faz, comete, continua tropeçando, e nada te incomoda mais, rapaz, de repente ele está usando e aplicando o que ele fez com saúde. Ô, para de orar, já rejeitei, já. Isso aí vai só cumprir o dia na terra. Acorda. Desperta. Deus quer ser honrado. E ele está dizendo, olha, eu vou honrar aqueles que me honram. E aqueles que desprezam, Senhor, serão tratados com desprezo. Quem é essa, querido? Você está diante de um Deus que também tem sentimento. Você viu lá? Porque se Deus se revela por meio de Cristo, Jesus encarnado, o Emmanuel conosco, Jesus chorou, Jesus teve medo, pavor, teve, foi apavorado. Ele não é Deus conosco. Jesus não disse, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Não é isso, sim ou não? É a Trindade. Então você imagina Deus apavorado, encarnado em Jesus, lá no Getsemane, entendeu? Olhem, foi angustiado, foi apavorado. Está chegando uma hora de cumprir o ofício. Né? Você imagina? E Jesus chorou. Né? É o versículo acho que eu mais curti na Bíblia. E Jesus chorou, então Deus chorou. É Deus sem sentimento, ele chora. Chorou. E Jesus ficou irado, fez um chicote, entrou lá dentro do templo e chicoteou tudo, virou mesa, casa de oração. Vocês estão fazendo a casa do meu pai um covil de lobos. Aqui é casa. Ele se irrita. Ele faz chicotas dele, chicotar de nós. Entendeu? Rapaz, você não está entendendo não, meu filho? Ué. Ou cremos e entendemos, ou continuamos essa infantilidade. Entendeu? Que Deus é amor e todo dia tem que engolir um baita de um saco boi que eu não vou engolir todo dia. Porque ele me ama e na verdade está na hora de separar e acordar. Começar a se posicionar como homem. Vamos crescer? Vamos se colocar como varão? Ele quer te abençoar sim, claro que ele quer. Ele quer responder a sua vida, claro que ele quer. Ele quer realizar desejos do seu coração, claro que ele quer. Ele quer te abençoar. Mas se coloca como homem. Se posiciona como um homem de Deus também, um varão. Isso. Já deu já esse mimimi todo aí. Entendeu? Se coloque na presença dele como ele deseja. Está aqui, ó. Eu honrarei. É só você pegar na sua casa, aí tem Bíblia. 1 Samuel 2,30. Ele dando resposta a ele. Olha, eu te fiz uma promessa, rapaz. Que não faltaria sua descendência de estar como sacerdote. Mas olha, rapaz, o que você fez comigo? O lugar que você me colocou diante dos seus filhos, longe de mim eu cumpri essa promessa. Eu honro aqueles que me honram. Quem me trata com desprezo, também vai ser desprezado por mim. E Deus o desprezou. Está na hora de se acordar. Será que Deus manda desprezando você não? Por quê, pastor? Ele é amor, então, mas você vive desprezando ele. Ele é Deus, mas ele não é bobo, gente. Entendeu? Ele é amor, mas ele não é palhaço. Ele é o Senhor dos senhores. Entendeu? Mesmo você não o conhecendo, ele pagou um alto preço por você. E esse preço está disponível. Você querendo e aceitando ou não,
O preço está disponível para todo aquele que crê. E Ele dá uma vida eterna com Ele. Está pronto. Ele veio e resolveu isso para toda a humanidade que não tinha condição nenhuma de resolver. Ele desce, toma a forma humana e resolve. Entendeu? Tirando, entendeu, o poder da morte. Entendeu? Tirando o poder de Satanás. Triunfando sobre todas essas coisas. E resolve. Entendeu? Aquilo que Satanás lá no Éden tentou destruir. Por meio de Adão e Eva. Ele vai e resolve essa parada. Está aí para todo mundo. Para mim e para você. Disponível. Querendo ou não, está aí para todos. Entendeu? Algo que vocês jamais teriam condição de resolver. Eu resolvi. Está resolvido de uma vez por todas. Quem crê será salvo. Quem não crê, continua no estado original do primeiro Adão. Estado de condenação. Não é que ele vai condenar. Já está condenado. Então, para a gente sair da condenação, o que eu faço, pastor? Reconhece Cristo como seu Salvador. Entrega a sua vida para Ele. Você sai do estágio de condenado. De um pecado herdado de Adão. E é redimido pelo sangue de Cristo diante de Deus. Entendeu? Para desfrutar de uma vida eterna com Ele. E ainda se obedecer, entendeu? Se tiver fé, gozar de bênçãos nessa terra. Amém, queridos? Hoje Deus está perguntando, aleluia, quais caminhos você tem escolhido? Aonde eles estão te levando? Deus termina essa mensagem assim hoje conosco. Quais caminhos você tem escolhido? E aonde esses caminhos estão te levando? É tempo de reconstruir seu altar. É tempo de colocar Deus de novo no centro da sua vida.